Obrigada, Sr. Presidente. As conclusões do Conselho Europeu significam tão somente a institucionalização das mesmas políticas que conduziram à atual dramática situação social e que a aprofundam através do aumento do desemprego, da diminuição dos salários, da retração do Estado Social e do fim dos serviços públicos. Por detrás de uma linguagem tecnocrática e das palavras de consolidação orçamental esconde-se tão somente esta realidade: a condenação de famílias à pobreza e ao desespero. A reafirmação dos objetivos da Estratégia 2020, do Pacto para a Estabilidade e Crescimento, da Governação Económica e do Pacto para o Euro+, traduz-se nisto: ataque aos salários, aos direitos laborais e sociais, facilitação dos despedimentos, privatização dos serviços públicos, ou seja, alienação das riquezas coletivas dos povos. Ao mesmo tempo que se impõe isto aos trabalhadores, o BCE injeta mais de 500 mil milhões de euros de liquidez na banca privada com juros a 1%. A assinatura do chamado Pacto Orçamental e do Tratado que criou o Mecanismo Europeu de Estabilização, à margem das regras da própria União Europeia, constituem um inaceitável ataque à soberania dos países que deixam de poder decidir soberanamente em termos de matéria orçamental, abrindo assim caminho ao estabelecimento de relações de tipo colonial na União Europeia, onde quem manda é o grande capital e as grandes potências como a Alemanha. Caso os senhores não tenham reparado, os povos e os trabalhadores da Europa estão a lutar contra este rumo. Também os trabalhadores portugueses participarão massivamente na próxima grande jornada de luta contra estas medidas de austeridade, a greve geral do próximo dia 22 de março em Portugal. Obrigada. Obrigada, Sra. Presidente. Na nossa opinião, o relatório Pietikäinen preconiza para resolver o problema da subrepresentação de mulheres em lugares de decisão política, em primeiro lugar, a introdução de sistemas de cotas para promover a paridade nestes espaços. Do nosso ponto de vista, a questão está colocada de forma equivocada e pretende resolver de forma ilusória e não real o problema dos déficits de participação política das mulheres. É porque a participação política das mulheres não se refere só aos altos cargos, mas dá-se a vários níveis de vida das mulheres, na sua participação associativa, sindical, cultural e na sua vida cotidiana. As mulheres têm maiores dificuldades em participar nestes domínios, devido a dificuldades de acesso à educação, à cultura, mas também devido a dificuldades económicas que resultam desde logo das desigualdades salariais de que são vítimas. Por outro lado, a precariedade laboral leva a que tenham pouco tempo para a sua participação social, política e cultural. O déficit de serviços públicos de apoio à infância é outro dos fatores que contribui para a sobrecarga das tarefas das mulheres. São estas desigualdades estruturais que devem ser combatidas e não tentar estabelecer-se uma igualdade artificial, mantendo os reais problemas da maioria das mulheres intocáveis. Do nosso ponto de vista, o relatório de Sofia in 't Veld aponta algumas das principais razões da discriminação entre homens e mulheres que estão diretamente associadas à sua condição económica e laboral. Infelizmente, as ditas medidas de austeridade, defendidas pelas instituições europeias, nomeadamente pela maioria deste Parlamento, a serem continuadas, levarão a retrocessos enormes ao nível da igualdade entre homens e mulheres, a uma ainda maior fragilização das relações de trabalho com o enfraquecimento do princípio da contratação coletiva, a mais altas taxas de desemprego, a uma maior precariedade no trabalho que já afeta sobretudo as mulheres, a uma redução da rede pública de prestação de cuidados, que seria essencial para aliviar a sobrecarga de trabalho que recai sobre as mulheres. Defender a igualdade entre homens e mulheres significa rejeitar liminarmente as medidas de austeridade, uma declaração de guerra contra as mulheres e contra os trabalhadores. Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. O acordo assinado entre o FMI, o BCE, a União Europeia e a Troika Portuguesa revela-se todos os dias como aquilo que verdadeiramente é: um pacto de agressão contra o povo e os trabalhadores portugueses. Vivemos num quadro, em Portugal, de continuada recessão económica que levou a que só no segundo trimestre de 2011 se tenham perdido mais de 157 mil empregos e que tenham desaparecido 40 mil empresas. O desemprego atingiu em sentido lato uma taxa de 20,3%. Um quarto da população portuguesa vive no limiar da pobreza. Aprofundam-se os desequilíbrios na distribuição do rendimento. A pretexto da crise, o Governo tenta retirar direitos aos trabalhadores, lançando-os na precariedade e no desemprego. A pretexto da crise e a mando das instituições europeias, privatiza setores como o da eletricidade, alienando o património e a riqueza coletiva do país. Corta no financiamento do Serviço Nacional de Saúde e aumenta as taxas para os utentes, medida que poderá estar vergonhosamente associada ao pico no índice de mortalidade em Portugal.
E perante todo este desastre social, as instituições europeias, o Governo e o Partido Socialista continuam a vociferar as mesmas medidas. Portugal necessita de um novo rumo que inclua a renegociação da dívida, o apoio do Estado às atividades produtivas, a recuperação para a esfera pública de setores estratégicos da economia e uma reforma fiscal verdadeiramente redistributiva.